Estamos agora em mais uma questão do concurso da Polícia Rodoviária, certo? E que é uma questão que envolve função exponencial, entendeu? Só que é uma questão que você não precisa ter muito domínio, tá? Você precisa só interpretar o que o problema pede e você vai ver que com contas básicas a gente consegue fazer o problema, beleza? Então, olha só que interessante, vamos lá. A questão, ela vai falar o seguinte, tá? Para avaliar a resposta dos motoristas a uma campanha educativa promovida pela PRF, foi proposta a função. Então, ele fornece para a gente essa função aqui, ó. F de x igual a 350 mais 150, que multiplica e elevado a menos x, tá? Que modela a quantidade de acidentes de trânsito com vítimas fatais ocorridos em cada ano. Nessa função, x é maior ou igual a zero. Beleza. Indica o número de anos decorridos após o início da campanha. Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos, após 10 anos de campanha educativa, haverá em cada um dos anos seguintes olha só, menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então vamos começar a pensar o seguinte, né? Vamos começar a pensar. Primeira coisa, o E, que é um número neperiano, o seu valor aproximado é 2,71, certo? Só para você saber, tá? No outro item nós vamos usar esse valor e o que acontece? O aluno que domina bastante, ele faz até sem usar esse valor, entendeu? Ele pega a visão rápido e já mata o problema, tá certo? Mas talvez você não tenha tanta informação sobre função exponencial, sobre potência, sobre logaritmo, essas coisas aradas toda, entendeu? Então, eu vou mostrar para você um caminho curto também para você pensar no problema e que talvez você poderia ter usado no dia da prova, caso você tenha feito ela. Então, o esquema é o seguinte, preste atenção no que eu vou te falar e no que eu vou fazer. Ó, eu vou pegar aqui o seguinte, olha só, eu vou colocar a função aqui embaixo, f de x, igual a 350 mais 150, que multiplica e elevado a menos x. Primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar com essa potência de expoente negativo. Eu vou fazer o seguinte, essa função ela pode ser escrita assim, f de x igual a 350 mais 150, que multiplica 1 sobre e elevado a x. Então, eu apliquei o conceito de potência com expoente negativo. O que eu vou pensar? Aí ele fala assim, depois de 10 anos, olha só a ideia do problema. Segundo o modelo apresentado, após 10 anos de campanha, haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300 acidentes de trânsito com vítimas fatais. A função já mostra que o item está errado, entendeu? Que o item está errado. Por quê? Olha só, esse termo aqui, se ele fosse zero, você teria 350 mais zero. Aí ficaria 350 vítimas. Percebeu? Já começa por aí, tá? Mas vamos seguir esse padrão. O que acontece? Se você colocar, por exemplo, no lugar do x um 10, você vai ter o seguinte, f de x igual a 350 mais 150 vezes 1 sobre, olha o que eu vou fazer, 2,71 elevado à 10ª potência. Ah, Lucas, eu não consigo fazer isso. Você não vai precisar fazer. Você vai precisar só fazer uma análise. Você vai ter que pensar comigo o seguinte, olha só, esse termo aqui, do jeito que se encontra, você concorda que ele vai ser um valor? Ele pode até ser um valor pequeno, mas ele vai ser um valor. Então, depois de 10 anos, tá, a quantidade de vítimas, ela vem diminuindo, normal.
correto? Mas olha só que interessante. Depois de 10 anos ali, nós vamos ter 150 dividido por 2,71 elevado à 10ª potência. Vai ser um valor. Então, vai ser o seguinte, 350 mais esse valor aqui, ó, mais esse valor, depois de 10 anos. Então, quando ele fala que haverá em cada um dos anos seguintes menos de 300, isso é completamente errado, porque ainda nós vamos ter mais de 350, percebeu? Então, essa é a análise. Olha, eu só trabalhei com um único conceito, que foi o conceito de potenciação. Aí, para ficar visivelmente melhor, eu usei o número neperiano aqui, ó, o seu valor aproximado, só para eu ter uma clareza maior de que não vou ter menos de 350, eu vou ter um pouquinho mais de 350, tá certo? Então, essa é a ideia. Então, você já acertaria o item, tá certo? Agora, olha o próximo que interessante, né? Eu tinha deixado um espaço aqui, ó. Olha só que interessante. É a mesma questão, só que ele vai falar um outro detalhe. Então, essa parte inicial é a mesma. Então, olha só, de acordo com o modelo, no final do primeiro ano da campanha, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes de trânsito com vítimas fatais. Então, vamos lá, vamos começar a pensar. Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar o modelo aqui, f de x igual a 350 mais 150 vezes, já vou colocar assim, ó, 1 sobre e elevado a x, já vou colocar dessa forma, tá? E aí, depois de um ano, então, eu vou fazer isso aqui, ó, olha só que legal, 350 mais 150 vezes 1 sobre 2,71 elevado a 1, tá? Eu estou pegando x igual a 1 porque depois de um ano, tá certo? Então, o que que acontece? Eu vou continuar desenvolvendo aqui, ó. Eu vou ter, então, 350 mais 150 vezes 1 sobre 2,71, porque 2,71 elevado a 1 é o próprio 2,71. E aí, agora, eu estou fazendo assim, passo a passo, para quem tem mais dificuldade. Então, olha só, 350 mais, ali, ó, 150 vezes 1 é 150 sobre 2,71. Olha a matemática básica que nós vamos ter que operar aqui agora, tá? Eu vou ter que ter ali uma divisão com o número decimal. Aí, eu vou fazer o seguinte para ficar mais fácil. Eu vou converter para uma fração, ó, 350 mais 150 dividido 2,71 em fração é a mesma coisa que 271, ou seja, leia o número sem a vírgula, 271 dividido por 100. Aí depois você coloca, né, você conta quantas casas após a vírgula você tem. Eu tenho 2, então sobre 100. E aí, aqui agora eu tenho uma divisão com frações, ó, vai ficar assim, 350 mais. Como que você procede? Você vai fazer, conserva o primeiro, 150, e multiplica pelo inverso do segundo. Então, vezes 100 dividido por 271. Então, nesse caso ali, você vai ter o seguinte, ó, 350 mais, né, 150 vezes 6, você vai colocar 15.000 dividido por 271. E aí você tem que fazer essa conta, 350 mais. Se eu faço essa conta, vou usar a calculadora só para a gente ganhar tempo, se eu vou pegar aqui, ó, 15.000 dividido por 271, isso vai me dar aproximadamente 55. Deu 55,35. Então, estou pegando aproximadamente 55. Se você somar 350 com 55, vai dar 405, aproximadamente
405 vítimas. Olha o que o item fala, que interessante. Então, apesar do decréscimo com relação ao ano anterior, ainda ocorreram mais de 400 acidentes. É verdade. Então, nós encontramos que é aproximadamente 405, tá certo? Ou seja, esse item aqui, ele está certo. Beleza? Então, apesar de usarmos agora ser uma questão utilizando função exponencial, ela não foi complicada. O que pegou para muita gente que na época mandou mensagem, né? O que era o E? O que era esse Ezinho aí? Tá certo? Que é muito utilizado no estudo de logaritmo. Tá? Tem aluno que foi para esse caminho, aplicando log, fazendo um monte de coisa. Não precisa, gente. É só você facilitar a sua vida. A banca CESP, né, Sebrasp, ela tem disso, tá? Ela tem disso. De você olhar uma questão, achar que ela é de outro mundo, mas de repente ela é simples na hora de fazer a conta. Então é em cima disso que você precisa treinar. Fechou? Valeu demais? Então, até a próxima.